Eu certamente teria. É um momento em que essa discussão precisa acontecer. A monarquia, por meio da Constituição, oferece um certo grau de autonomia. A princesa Anne revelou um dos últimos desejos do rei Charles, algo profundamente pessoal, que pegou de surpresa tanto o príncipe William quanto o príncipe Harry. Em uma família marcada por tensões silenciosas e distanciamento tácito, o pedido do rei deixou seu filho atônito e incerto sobre o que acontecerá a seguir. O encontro inesperado. No momento em que o príncipe Harry chegou sozinho a Windsor, a tensão no ar era palpável. A ausência de Meghan não passou despercebida, provocando murmúrios entre os funcionários mesmo antes do início da reunião. Ao permitirem a presença apenas de Harry, o casal enviou uma mensagem silenciosa e contundente sobre o estado de seu relacionamento com a família real. Nos salões principais, o silêncio era pesado. O rei Charles havia convocado todos os seus subordinados, mas a atmosfera estava carregada de palavras não ditas. A segurança também havia sido reforçada, um sinal claro de que aquela reunião era sobre muito mais do que simples formalidades familiares. A verdadeira surpresa Charles, geralmente quem se dirigia à família, optara por não falar. Em vez disso, a princesa Anne recebeu a tarefa de entregar a mensagem. E embora você meio que soubesse que isso poderia acontecer, você não pensa muito nisso, principalmente porque a monarquia preza pela continuidade. Uma quebra de tradição que deixou imediatamente claro o quão sérias eram as coisas. Muitos não viam o rei há semanas, e sua aparência refletia o impacto que seus problemas de saúde contínuos haviam causado. Diante da família Ana, era a personificação da compostura, sua postura rígida sob o peso da tarefa. Quando falou, suas palavras cortaram a tensão palpável como uma faca quente. Este não foi apenas mais um anúncio da realeza. Foi uma mudança sísmica no futuro da monarquia. O que se esperava ser uma transição gradual estava agora sendo acelerada. A monarquia, ao que tudo indicava, estava passando por uma reformulação total. O rosto de William denunciava seu choque com a magnitude do que lhe era exigido. O cronograma para sua ascensão ao trono havia sido drasticamente reduzido. O que deveria levar anos, agora se comprimia em meros meses. Harry, parado à margem, pressentiu a mudança irreversível que ocorrera. Seus olhos encontraram os de William por uma fração de segundo, um entendimento tácito passando entre eles apesar da distância que crescera entre os dois. Em instantes, as discussões começaram. O príncipe Edward, que geralmente desempenhava o papel de pacificador, viu-se no meio da crescente divisão familiar. Até mesmo Camila, frequentemente reservada em assuntos familiares, expressou suas preocupações com o ritmo acelerado das mudanças. Todos estavam tentando assimilar a mudança repentina, mas essa não foi uma decisão tomada de forma leviana por Charles. Sua saúde estava debilitada e ele sabia que o futuro da monarquia dependia dessa reestruturação. Os anos de escândalos, desconfiança pública e divisões internas haviam chegado a um ponto crítico. Após muita deliberação, Anne fora escolhida especificamente para entregar esta mensagem. Charles, em seu estado debilitado, passara inúmeras noites em claro elaborando e revisando o anúncio, consultando apenas seus conselheiros mais confiáveis. Entre os membros da realeza, Anne era conhecida por sua honestidade direta, características que por vezes a colocavam em desacordo com a preferência da monarquia pela diplomacia. Mas naquele momento, sua abordagem direta era exatamente o que Charles precisava. Em uma família onde verdades incômodas eram frequentemente envoltas em cerimônia, Anne era a única pessoa em quem ele podia confiar para falar abertamente. Quando ela terminou, houve um longo silêncio. Até mesmo os funcionários presentes na sala pareciam prender a respiração. O peso de séculos de tradição parecia prestes a desmoronar a qualquer momento. O plano de Charles não se tratava apenas de passar a coroa, mas de reavaliar completamente o lugar da monarquia no mundo moderno. Com a queda nos índices de aprovação e o crescente sentimento republicano nos países da Commonwealth, Charles sabia que a instituição não poderia continuar no rumo atual.
Pesquisas recentes mostraram uma queda acentuada no apoio entre os britânicos mais jovens, uma tendência que Charles não podia mais ignorar. Seu plano incluía reduzir o número de membros da família real em atividade, abrir as propriedades reais ao público e reformular as finanças da monarquia de maneiras que seriam impensáveis em reinados anteriores. Não se tratava mais de tradição, mas sim de garantir a sobrevivência da monarquia em uma época de ceticismo. William ainda herdaria o trono, mas a monarquia ao seu redor estava sendo repensada. Os britânicos querem que o príncipe William assuma a coroa quando o reinado da rainha Elizabeth terminar. Não se tratava mais apenas de títulos, mas de influência, imagem pública, e se a monarquia ainda poderia ter relevância depois de tudo o que havia sofrido. O peso da história. A decisão de Charles não foi tomada isoladamente. Foi moldada por quase um século de história da realeza. A crise da abdicação de 1936, quando Eduardo VIII abdicou, forçou seu irmão despreparado Jorge VI a assumir o trono, quase desestabilizando a monarquia. Depois, quando Jorge morreu jovem, em 1952, sua filha Elizabeth II herdou o trono, inesperadamente jovem, assumindo enormes responsabilidades que a maioria não previa até a meia-idade. Charles cresceu vendo sua mãe sacrificar sua vida pessoal em prol do dever. A relação entre eles era tensa, o que lhe proporcionou uma visão complexa das obrigações reais. Ao ver a coroa consumir a identidade de sua mãe, ele aprendeu desde cedo que o poder não era glamouroso. Isolava-a, transformando-a em um símbolo vivo do Estado, com seus desejos pessoais sempre em segundo plano em relação às expectativas do público. Quando Elizabeth morreu, em 2022, a monarquia perdeu seu último pilar de coesão. Seus 70 anos de reinado haviam ocultado os problemas mais profundos da instituição. O diagnóstico de câncer de Charles logo em seguida, embora mantido em segredo, a princípio deixou claro que o tempo agora era um luxo, que ele não podia mais se dar ao luxo de ter. De repente, garantir o futuro da monarquia tornou-se urgente. Depois de décadas se preparando para ser rei, Charles se viu diante da possibilidade muito real de que seu reinado fosse abreviado por uma doença. A ironia não passou despercebida por ele nem pelos historiadores da realeza que há muito estudavam as sucessões tardias na história da família Windsor. Agora, com a saúde debilitada, Charles estava determinado a que William não herdasse as mesmas fragilidades institucionais que haviam tornado sua própria transição tão difícil. Charles sempre fora o herdeiro paciente, mas o tempo estava se esgotando. A coroa não era mais apenas um símbolo. Era frágil e precisava de proteção contra críticas externas e conflitos internos. Cada aparição pública exigia planejamento médico com médicos sempre de prontidão. Charles estudou as monarquias europeias e o caos que se seguia às abdicações precipitadas. Ele não queria repetir os erros do passado. Suas decisões foram focadas na sobrevivência da instituição, não em um legado pessoal. Ele implementou novas medidas de transparência financeira, iniciou discussões sobre a devolução de artefatos reais às antigas colônias e começou a converter algumas propriedades reais em moradias populares, medidas que seriam inimagináveis sob monarcas anteriores. Nos bastidores, William e Kate assumiam discretamente mais responsabilidades. Relatos indicavam que William agora recebia as pastas vermelhas do governo juntamente com seu pai, uma transferência de poder gradual, porém clara. O príncipe William está apto para uma possível convocação para o cargo máximo. O envolvimento de William em reuniões com o primeiro-ministro e líderes internacionais estava crescendo. Ele estava sendo preparado passo a passo para o peso da coroa. O papel crucial de Kate ascendeu naturalmente a uma posição central sem alarde ou anúncio oficial. Enquanto Diana havia lutado contra as restrições da vida na realeza e Meghan acabou por rejeitá-las, Kate demonstrou uma notável capacidade de adaptação.
Ela assumiu responsabilidade sozinha, gerenciou programas voltados para o desenvolvimento infantil e saúde mental, e recebeu dignitários estrangeiros com uma confiança serena que impressionou até mesmo diplomatas veteranos. Ela se tornou uma figura de estabilidade na qual tanto o público quanto a família real podiam confiar. Embora William fosse usar a coroa, Kate estava se tornando o pilar emocional do futuro da monarquia. Seu relacionamento com Charles evoluiu de formal para genuinamente afetuoso com o rei, buscando cada vez mais seus conselhos em assuntos familiares. Charles reconheceu nela a estabilidade que seu próprio casamento inicialmente não tivera. Ao contrário de muitos que se casaram com membros da realeza, Kate trouxe autenticidade em vez de conexões aristocráticas. Sua origem de classe média antes, alvo de sutil escárnio por parte de alguns cortesãos, por ser considerada muito comum, agora representava uma conexão vital com a vida britânica do dia a dia. A rainha Elizabeth reconheceu sua presença constante desde cedo, enquanto outros como Camila inicialmente a viam como um potencial desafio à sua influência. A força de Kate residia em manter os pés no chão, apesar de ingressar em uma instituição construída sobre tradição e hierarquia. Sua maneira de lidar com desafios públicos comprovou seu valor repetidas vezes. Quando Meghan Markle afirmou que Kate a fez chorar durante os preparativos do casamento, Kate manteve um silêncio digno. Ela não emitiu declarações nem concedeu entrevistas. Simplesmente continuou seu trabalho com maior visibilidade. Essa discrição demonstrou uma força que impressionou tanto os conselheiros reais quanto o público. Seus índices de aprovação sempre superaram os da maioria dos outros membros da família, incluindo William, em alguns momentos. Nos bastidores do palácio, a influência de Kate vai além das aparições públicas. Ela modernizou aspectos da criação dos filhos na realeza, insistindo que eles tenham experiências fora da bolha de privilégios. Ela conquistou a confiança da monarquia por meio de bom senso e consistência em reuniões privadas do conselho. Enquanto outros estampavam manchetes com escândalos, Kate construiu credibilidade através de um serviço confiável. Na coroação de Charles, sua presença sinalizou a direção da monarquia ao futuro, caminhando com segurança ao lado do presente, pronto para assumir a liderança quando necessário. A relação dela com os membros mais jovens da família real, em especial com a princesa Charlotte e o príncipe Louis, a consolidou como o centro emocional da família. Funcionários relatam que até mesmo os cordis da rainha, notoriamente seletivos em suas demonstrações de afeto, reagem positivamente à presença dela. Em uma estrutura familiar frequentemente criticada pela frieza emocional, Kate introduziu cuidadosamente práticas parentais mais afetuosas, respeitando ao mesmo tempo as tradições necessárias. Na era digital, a monarquia enfrenta um escrutínio sem precedentes. As redes sociais transformaram a forma como as ações da família real são interpretadas, com cada aparição sendo analisada minuciosamente por milhões de pessoas online. Especialistas em relações públicas ligados ao palácio monitoram agora o sentimento online 24 horas por dia, fornecendo relatórios diários sobre como as atividades da realeza estão sendo percebidas. Isso representa uma mudança fundamental em relação à era de Elizabeth, quando a opinião pública se desenvolvia mais lentamente por meio dos canais de mídia tradicionais. Charles reconheceu essa nova realidade logo no início de seu reinado. Ele estabeleceu o primeiro Conselho Real de Mídias Sociais, composto por assessores tradicionais e nativos digitais para ajudar a orientar as estratégias de comunicação online. Apesar da resistência inicial dos cortesãos mais antigos, essa abordagem ajudou a monarquia a responder com mais eficácia às controvérsias antes que elas se agravem. A divisão entre os irmãos. Enquanto isso, o príncipe Harry permanece dividido entre dois mundos. Sua vida na Califórnia criando novas raízes, enquanto sua identidade britânica o mantém ligado à instituição que deixou. Anos depois de se afastar dos deveres reais, ele ainda influencia o futuro da monarquia tanto por sua linhagem quanto por sua narrativa contínua sobre a vida na realeza.
Apesar das menções públicas ao amor familiar em declarações cuidadosamente elaboradas, a relação entre Harry e William permanece profundamente abalada. Eles não têm uma conversa significativa há anos, e as tensões só aumentaram depois que a entrevista de Harry e Meghan com Oprah revelou discussões familiares privadas sobre a possível cor da pele de seus filhos. O livro de memórias de Harry Spare ampliou ainda mais o abismo, com revelações sobre confrontos físicos entre os irmãos e retratos pouco lisonjeiros tanto de William quanto de Kate. Funcionários do palácio, que serviram a ambos os irmãos, relatam que William se recusa a falar sobre Harry, em particular mudando imediatamente de assunto quando o nome dele surge. Persistem rumores de que Harry tem revelações adicionais preparadas, mas ainda não divulgadas. Fontes próximas ao Sussex sugerem que capítulos inteiros foram removidos de Spare antes da publicação por recomendação de seus advogados. Alguns acreditam que ele está esperando por um momento de reconciliação, enquanto outros pensam que ele está se contendo para ver que tipo de rei William se tornará. A existência desse potencial herdeiro gera ansiedade constante dentro dos muros do palácio. Mas se Harry poderá ou não retornar ao convívio da família real, pode não ser mais uma decisão dele. Esse poder reside cada vez mais em William, cuja posição se fortalece à medida que a saúde de Charles oscila. A dinâmica mudou fundamentalmente. Harry não pode mais recorrer ao pai como a autoridade máxima em relação ao seu status. O futuro está inteiramente nas mãos do irmão dele. Não acho que possamos ter paz com a minha família, a menos que a verdade venha à tona. Enquanto William se prepara para assumir a liderança, sua abordagem parece mais decisiva do que a do pai. Enquanto Charles absorvia os conflitos familiares em silêncio, muitas vezes internalizando o estresse, William parece pronto para estabelecer limites e expectativas claras. Segundo fontes do alto escalão do palácio, um de seus primeiros atos como rei poderá ser a remoção formal dos títulos de Alteza Real de Harry e Meghan, que eles mantiveram, mas concordaram em não usar ao se afastarem dos deveres reais. William acredita que a monarquia precisa de uma definição mais clara sobre quem a representa em um cenário midiático onde qualquer declaração pode ser amplificada globalmente. Aqueles que optam por deixar a realeza não devem continuar a deter títulos ligados à instituição que abandonaram. Essa posição se consolidou quando Meghan foi recentemente referida como Sua Alteza Real em uma mensagem compartilhada de um diplomata estrangeiro, apesar dos acordos para não usar esse título. Para William, isso evidenciou a persistente confusão sobre o status da família real e a necessidade de limites mais claros. Outro desafio significativo enfrentado pela monarquia é o seu relacionamento com as nações da Commonwealth. Durante o reinado de Elizabeth, sua popularidade pessoal ajudou a manter essas conexões mesmo quando muitas ex-colônias reavaliaram sua relação com a Grã-Bretanha. Desde a sua morte, diversas nações caribenhas iniciaram processos formais para destituir o monarca britânico da chefia de Estado, seguindo o exemplo de Barbados em 2021. Charles abordou essa questão com pragmatismo em vez de resistência. Ele reconheceu em privado que essa evolução era inevitável e potencialmente saudável. Em vez de lutar para manter posições de liderança simbólicas, sua estratégia se concentrou em transformar esses relacionamentos em parcerias significativas, baseadas em interesses comuns e não em obrigações históricas. Essa abordagem surpreendeu muitos que esperavam que ele lutasse com mais afinco para preservar os papéis tradicionais. William tem sido fundamental na implementação dessa nova visão. Suas viagens pelos países da Commonwealth agora se concentram principalmente em iniciativas climáticas, parcerias educacionais e intercâmbio cultural, em vez de deveres cerimoniais. Nos bastidores, ele tem se reunido com jovens líderes da Commonwealth para entender suas perspectivas sobre o futuro papel da monarquia. Essas conversas, por vezes, levaram a constatações desconfortáveis sobre como a geração mais jovem vê o passado colonial britânico. A transição representa uma das mudanças mais significativas na política externa britânica em décadas.
Durante séculos, essas relações foram fundamentais para a influência global da Grã-Bretanha. Agora, tanto Charles quanto William reconhecem que se apegar a estruturas de poder obsoletas só acelerará seu colapso. Em vez disso, estão trabalhando para construir uma relação na Commonwealth baseada no respeito mútuo e não na deferência histórica. O último desejo de Charles. Para Charles, cujo reinado foi marcado por problemas de saúde e pelo longo legado de sua mãe, seu último desejo real vai além das questões cerimoniais. Ele esperava pela cura da família. Não uma reconciliação completa, mas, pelo menos, uma abertura para que a comunicação pudesse recomeçar segundo seus familiares mais próximos. Ele passa as noites revendo fotografias de família de tempos mais felizes, particularmente aquelas que mostram William e Harry juntos quando crianças. Ele não queria que Harry fosse totalmente reintegrado ao status de membro ativo da família real, mas também não queria que ele fosse permanentemente afastado. O rei manteve comunicação privada com Harry por meio de intermediários de confiança, mesmo quando a conversa direta se tornou muito difícil. Charles acreditava que os laços familiares acarretavam responsabilidades que não podiam ser simplesmente apagadas pela distância geográfica ou por desentendimentos públicos. Sua visão era matizada, buscando proteger a monarquia e, ao mesmo tempo, reconhecer os laços sanguíneos que transcendiam as preocupações institucionais. Ele esperava deixar para trás não apenas uma instituição funcional, mas uma família que não tivesse se desintegrado completamente. Essa preocupação se intensificou à medida que sua saúde se deteriorava, criando um senso de urgência em relação à cura das feridas familiares antes que o tempo se esgotasse. A princesa Anne transmitiu essa mensagem com sua franqueza característica na reunião em Windsor. Como alguém respeitada tanto por William quanto por Harry por sua abordagem pragmática, ela transmitiu o desejo de Charles como uma questão de dever e não de emoção. Mas, até ela, entendia que a reconciliação dependia da vontade de ambas as partes, algo que, em particular, ela duvidava que existisse em medida suficiente para superar a divisão. A equipe médica do rei o aconselhou a evitar estresse emocional durante o tratamento, o que impossibilitou uma intervenção direta na relação entre os irmãos. Em vez disso, ele incumbiu seus conselheiros mais confiáveis de criar possíveis caminhos de comunicação que possam ser ativados no momento oportuno. Esses planos estão guardados em um cofre particular em seu escritório pessoal para serem implementados caso seu estado de saúde se agrave significativamente. A monarquia pode planejar cerimônias e emitir comunicados, mas não pode curar feridas emocionais por meio de decretos reais. Não pode desfazer revelações públicas, nem sanar traições privadas por meio de protocolos. Charles tentou criar espaço para o entendimento, mas, se essa oportunidade será aproveitada agora, está além do seu controle, já que seu foco se volta necessariamente para seus problemas de saúde. A decisão cabe a William. Seu reinado iminente não é meramente cerimonial. Representa uma escolha fundamental sobre a direção da monarquia, e se a família conseguirá encontrar um terreno comum após anos de conflitos públicos. Ele honrará o desejo do pai por uma pequena abertura ou fechará definitivamente a porta por onde Harry passou. A resposta moldará não apenas a dinâmica familiar, mas também a percepção pública da monarquia pelas próximas décadas. Nos bastidores do Palácio, conselheiros debatem estratégias e o momento certo. Alguns defendem uma ruptura total, a remoção de títulos, o esclarecimento das linhas de sucessão e a adoção de uma monarquia simplificada, focada inteiramente naqueles que permaneceram leais. Outros alertam que tal decisão final pode gerar simpatia pública por Harry e Meghan, especialmente se coincidir com a saúde debilitada de Charles. Historiadores da realeza lembram a ambos os lados que famílias divididas historicamente enfraqueceram a instituição. Mas a decisão final de William permanece imprevisível. Aqueles mais próximos a ele relatam uma crescente confiança em seu julgamento e disposição para tomar decisões difíceis. A mensagem final de Charles não foi apenas um pedido,
mas um teste da visão de William para o futuro da monarquia e de sua capacidade de equilibrar as necessidades institucionais com os laços familiares. A identidade moderna da monarquia. O rei Charles herdou mais do que uma coroa. Ele herdou uma monarquia dividida entre a tradição e a transformação. A instituição, outrora definida pela cerimônia e pelo silêncio, enfrenta agora um mundo onde a visibilidade é tudo, e o silêncio é muitas vezes interpretado como indiferença. Charles sabe disso. Ao contrário dos monarcas anteriores, ele não ascendeu ao trono repentinamente. Esperou décadas observando a evolução da opinião pública, vendo as instituições ruírem e aprendendo o que nenhum outro rei antes dele precisou aprender como liderar em uma época em que a própria liderança é questionada. Desde o início de seu reinado, Charles deixou claro que esta não seria uma monarquia de espetáculo. Será um processo simplificado, deliberado e mais sensível ao contexto social. Sua visão sempre incluiu uma família real mais enxuta, com menos aparições públicas, menos membros da realeza em atividade e menos cargos financiados pelos contribuintes. Isso não é apenas uma medida para reduzir custos. É uma tentativa de reconstruir a confiança, demonstrando moderação e relevância. A falecida Rainha Elizabeth II era um símbolo de continuidade. Charles, por outro lado, quer representar a adaptação. Ele percebe que a sociedade mudou. As pessoas exigem transparência. Elas questionam o poder herdado. Questionam tudo, da riqueza à tradição. Charles compreende que a monarquia moderna não só deve sobreviver a esses questionamentos, como também provar o seu valor através da conduta e da reforma. Trata-se de um equilíbrio delicado, honrar o passado e, ao mesmo tempo, adaptar-se às novas expectativas do público. Mas reformular a identidade da monarquia não é algo que Charles possa fazer sozinho. Ele está cercado por uma equipe cada vez menor de membros seniores da família real. O príncipe William e a princesa Kate são essenciais para o futuro da monarquia. Eles atraem a simpatia do público e a atenção internacional. Mas problemas de saúde recentes que afetaram tanto Charles quanto Kate criaram lacunas na visibilidade e na carga de trabalho. Na era da mídia, a ausência rapidamente se transforma em vulnerabilidade. Quando figuras importantes desaparecem da vida pública, a especulação toma conta do espaço. E a especulação, uma vez liberada, é quase impossível de conter. Ao longo de sua vida, Sua Majestade a Rainha, minha amada mãe. É por isso que Charles fez da gestão da mídia uma prioridade discreta. Ele não declarou guerra à imprensa, mas estabeleceu novas regras. Sob sua liderança, os compromissos reais são mais curtos, restritos e seletivos. Os fotógrafos não circulam mais livremente. As informações são compartilhadas apenas quando necessário. Há menos momentos espontâneos, menos vazamentos e mais aparições ensaiadas. Isso não é um retiro. É uma estratégia para proteger a imagem da família, preservando ao mesmo tempo a sua dignidade. Charles está ciente de que a monarquia já não controla a narrativa por padrão. A decisão do príncipe Harry e Meghan Markle de se pronunciarem publicamente através de entrevistas e contratos de streaming mostrou ao mundo que o silêncio do palácio já não é eficaz. Isso criou uma situação em que a emoção e o conflito foram transmitidos globalmente e a família real foi forçada a responder não por meio de comunicados à imprensa, mas por meio de seu comportamento. A resposta de Charles tem sido manter uma postura calma e evitar contra-ataques públicos. Mas, em privado, ele está reorganizando a forma como a monarquia lida com a percepção pública. Nessa nova identidade, controle e cautela são fundamentais. A relação da família real com a mídia foi transformada. Charles aprovou revisões internas das comunicações e limitou o acesso de pessoas próximas à família real. Há relatos de maior monitoramento de vazamentos e supervisão mais direta das relações com a imprensa. Pode não ser uma mudança drástica, mas é uma alteração discreta na dinâmica de poder. O rei não é mais apenas uma figura cerimonial. Ele é o editor final da imagem pública da monarquia.
Mas a cautela tem um preço. Quanto mais a família oculta informações, mais o público especula. No mundo atual, as pessoas não reagem ao mistério com admiração, mas sim com dúvida. O rei tenta manter o mistério em torno da instituição sem parecer distante ou indiferente. Essa talvez seja a parte mais difícil do trabalho dele, manter-se presente sem se expor demais. Até agora, a abordagem de Charles tem sido consistente. Ele está modernizando através da disciplina, não do drama. Está remodelando a identidade da monarquia através da redução de escala e do aumento do controle. Não busca popularidade, mas sim legitimidade. E a legitimidade, em sua visão, deve vir da responsabilidade, não do charme. Essa versão da monarquia pode não agradar a todos. Ela é mais discreta, mais cautelosa e mais controlada do que nunca. Mas para Charles não se trata de desempenho. Trata-se de preparar a instituição para existir em uma época em que nada é sagrado e tudo é público. Enquanto William se aproxima do início de seu reinado, uma única decisão poderá mudar o rumo da monarquia para sempre. O que você, Shah William, deveria honrar o último desejo de seu pai ou adotar uma postura mais firme em prol da estabilidade da coroa? Deixe sua opinião nos comentários.